Jorge Amado, também li muito. Agora, dentro... Você quer fazer uma pergunta? Tem muitas, né? É dentro desse assunto ou fora? Bom, focalizando a questão da literatura, eu perguntaria ao Esdras como é que, agora no seu caso, você como escritor, não mais como leitor, você como escritor, como é que você coloca a sua literatura, a literatura feita por você, dentro da literatura brasileira? Olha, eu faço romance urbano, porque eu gosto de cidade grande. Eu detesto cidade pequena, eu detesto montanha, detesto fim de semana assim, Teresópolis, Petrópolis, eu tenho pavor dessas coisas. Para mim, montanha e campo é um lugar onde os frangos passeiam cruz. Eu prefiro frango assado na mesa. Então, eu gosto do cheiro da rua, da grande cidade. Eu morei em Brasília. Quando voltei para o Rio, a ruazinha que eu morava aqui no Flamengo, os cheiros me alucinavam. Sim. Então eu adoro. Você vai na rua, tem mulher feia, mulher bonita, Sim. tem cachorro. Então a cidade grande me atrai. Então, obviamente, eu escrevo sobre cidades grandes. Com exceção, Você viveu em várias cidades grandes do mundo. Londres, Nova York. vivi e adoro cidade grande. Então, obviamente, para da cidade grande me fascina. Eu gostaria de botar no romance tudo que uma cidade grande oferece. Sim. Seja ela Londres, que tem um romance a respeito, chamado Jogos da Madrugada, seja Rio, tem vários romances sobre o Rio, e naturalmente eu entro numa linha que começou com o Antônio de Almeida, Machado de Assis, Nina Barreto, é o romance urbano. Sim. Então eu falo daquilo que eu conheço ou tento conhecer. E você se sente mais confortável com esse tema do romance urbano carioca? Não é confortável, que o Rio de Janeiro é uma cidade fantástica. O meu grande sonho adolescente era ter meu nome na lista telefônica do Rio de Janeiro. Você conseguiu isso? Eu consegui. E agora foi muito escapar da lista, né? Agora tentando escapar da lista. Tentando escapar. Foi muito Se difícil. houvesse lista, né? Então o Rio de Janeiro sempre me atraiu, sempre me fascinou. Agora, Esdras, por quê? Eu quero voltar um pouco ainda. Por que você resolveu ser escritor? O que o levou a escrever um livro? Olha, Além desse livro que você escreveu, quer dizer, quando é que você sentiu, bom, eu sou um escritor? eu me senti acho que com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade. Eu já pensava nisso. Porque não sei muito bem. E na adolescência eu ficava muito preocupado de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu vou ser. E daí o curso de filosofia, que eu imaginei que iria resolver esses problemas. Sim. Pelo menos ao nível teórico, né? Então escrever para mim é um processo de autoconhecimento Sim. e é um processo de descoberta do mundo. Então eu não escrevo para vender livros, milhares, milhões, seria até bom se vendesse. Mas basicamente é uma tentativa de conhecer as coisas. A Dança dos Olhares, por exemplo, que está saindo agora, que é o meu 10º romance, foi uma experiência fascinante e aterrorizante. Foi um romance escrito com muito medo, principalmente de morrer. Medo de morrer? Foi, porque Essa questão eu acho que é uma questão muito importante. Vamos tocar num assunto em que você vai falar sobre esse medo de morrer, como é que isso se reflete no seu livro, mas eu vou fazer um pequeno intervalo para dar um pequeno suspense no nosso telespectador e em seguida voltamos para conversar sobre o seu medo de morrer. Vamos continuar a entrevista com Esdras do Nascimento e ele agora vai nos falar por que teve medo de morrer ao escrever A Dança dos Olhares. Olha, A Dança dos Olhares é um romance tremendamente ambicioso. Eu acho que as pessoas são o que são, mas elas são também um pouco o que gostariam de ser. São o que sonham e são aquela imagem que elas querem passar para os outros. Ao mesmo tempo, o outro também é um conjunto de pessoas. Então eu queria harmonizar isso, fazer um romance em que uma coisa fosse narrada por alguém, uma visão subjetiva, em que essa mesma coisa fosse narrada objetivamente, como aconteceu, e ao mesmo tempo uma visão onírica. Então eu estava trabalhando nos 3 níveis e me bateu uma ideia maluca, que é a seguinte: todo compositor morre antes de concluir a 10ª sinfonia. Eu gosto muito de música. Então Beethoven morreu. O Mahler tentou a 10ª, não continuou, não morreu antes.
E eu sei que isso não é verdade. Schubert teve a Sinfonia Inacabada, era a terceira, né? O quarto. O Schubert eu não me lembro, mas enfim, eu fixei que seriam 10. A 10 eu não havia. Embora o Haydn fizesse 40, o Mozart, mas enfim, eu cismei com isso. Então eu vivia apavorado. Eu digo, o 10º romance eu vou morrer. Você estava escrevendo o seu 10º romance. Eu digo, eu vou driblar a morte. Sim. Então o que eu fazia? Digo, ela não está vendo, aí eu escrevia 10 horas direto. Dizia, não, a morte está atenta. Eu dava um tempo, 3 dias sem escrever, escrevia assim meia hora e parava. Aí depois digo, não, a morte continua.